Hoje vamos rever as contratações confirmadas no Campeonato Brasileiro para a temporada 2023 até o devido momento. Como tem muitas contratações, eu dividi em duas partes, então já deixa aquele like que em breve sai a parte 2. O OneFootball é o melhor e mais completo aplicativo de futebol. Lá você pode escolher o seu time favorito ou a sua liga e receber deste modo todas as últimas novidades em primeira mão. Além disso, times aqui do Brasil são parceiros do aplicativo e por isso você encontra um conteúdo exclusivo. Então aproveite que agora o mercado está a todo vapor e veja as últimas contratações do seu time do coração. O link para baixar está aqui na descrição ou nos comentários. Sob o comando de Wagner Mancini, que renovou até o fim do ano que vem, o América fez as seguintes contratações. O lateral direito Nino Paraíba, de 36 anos, assinou até o fim da temporada após deixar o Ceará. Já o lateral esquerdo Nicolas, de 25 anos, chega em definitivo do Atlético e assinou até 2025. Livre no mercado, o zagueiro Wanderson, de 31 anos, assinou por 2 temporadas. Dadá Belmonte reforça o ataque. Aos 25 anos, o jogador assinou por 2 temporadas e deixa o Água Santa. Já Matheus Gonçalves, de 28 anos, estava livre no mercado e assinou por 1 temporada. O Atlético Paranaense apostou em Paulo Turra como técnico para esta temporada. Ele era auxiliar técnico de Felipão, que se aposentou. Até o momento, o Furacão anunciou 2 jogadores. Começando pelo lateral direito Madison, de 30 anos. Ele retorna ao Furacão após deixar o Santos e assinou até o fim do ano que vem. O segundo nome é o jovem centroavante Luciano Arriagada, de apenas 20 anos. O chileno chega sem nenhum custo do Colo-Colo e assinou por 3 temporadas. O Atlético Mineiro anunciou Eduardo Coudet como novo técnico pelas próximas 2 temporadas. Além disso, já contratou 5 jogadores. Começando pelo lateral direito Paulo Henrique, de 26 anos, que chega sem custos no Juventude. Aos 23 anos, Bruno Fuchs chega emprestado por 1 ano junto ao CSKA Moscou, que recebe pouco mais de 2 milhões de reais. Já Edenilson chega do Internacional por cerca de 6,7 milhões de reais. Aos 33 anos, o meia assinou por 2 temporadas. O meia-atacante Igor Gomes chega sem custos, proveniente do São Paulo. Com apenas 23 anos, o jogador assinou até 2026. Já Paulinho chega emprestado até o meio do ano junto ao Bayer Leverkusen. Após isso, o atacante de 22 anos assina em definitivo. O Bahia busca se fortalecer após voltar à primeira divisão e começou com um novo técnico. O português Renato Paiva assinou por 2 anos e até agora o Bahia anunciou 9 reforços. Começando pelo gol, onde Marcos Felipe, de 26 anos, foi emprestado junto ao Fluminense com opção de compra. Roaner Chaves reforça a lateral esquerda. O equatoriano de 20 anos assinou em definitivo até 2027 e deixa o Independiente del Valle por valores não divulgados. O zagueiro Marcos Victor, de 21 anos, foi comprado junto ao Ceará por 3,9 milhões de reais e assinou até 2027. Já David Duarte chega emprestado junto ao Fluminense com taxa de 500 mil reais. O defensor de 27 anos tem ainda a opção de compra. Cano também reforça a zaga. Com 25 anos, ele deixa o Botafogo por empréstimo, mas tem opção de compra fixada. Mais um defensor que chega é Raul Gustavo. Aos 23 anos, ele chega emprestado do Corinthians, mas com um acordo verbal para ficar em definitivo. Já o volante uruguaio Nicolas Acevedo, de 23 anos, chega emprestado do New York City da MLS. O centroavante Everaldo, de 31 anos, assinou por 3 temporadas e deixa o Kashima Antlers do Japão. Por fim, o atacante Biel, de apenas 21 anos, foi comprado junto ao Fluminense e assinou até 2028. O valor pode chegar na casa de 9 milhões e meio de reais.
Sob o comando do técnico português Luís Castro, o Botafogo trabalha no mercado, mas até o momento anunciou apenas um único reforço. Trata-se do volante Marlon Freitas, de 27 anos. Ele tinha assinado um pré-contrato e chega gratuitamente do Atlético Goianiense. O Bragantino apostou no técnico português Pedro Caixinha pelas próximas 2 temporadas. Além disso, já fez 3 contratações. O lateral esquerdo Juninho Capixaba, de 25 anos, assinou até 2026 e deixa o Grêmio. Sem espaço no Palmeiras, o volante Matheus Fernandes, de 24 anos, foi emprestado ao Massa Bruta até o fim da temporada. Por fim, o jovem centroavante Thiago Borbas, de apenas 20 anos, foi confirmado até 2027. Ele chega do River Plate do Uruguai por cerca de 25 milhões de reais. O Corinthians apostou em Fernando Lázaro como novo técnico para esta temporada. Além disso, fez 2 contratações. O lateral esquerdo Matheus Bidu assinou em definitivo até 2025. Com apenas 23 anos, ele deixa o Guarani por cerca de 2 milhões de reais. Por fim, o paraguaio Ángel Romero está de volta ao Corinthians. O jogador chega sem custos, já que estava livre no mercado. O Coritiba já fez algumas contratações. Além disso, anunciou o técnico português Antônio Oliveira, que comanda a equipe nesta temporada. Começando as contratações pelo lateral esquerdo Victor Luiz, de 29 anos. Ele assinou por 2 anos após deixar o Palmeiras. Aos 33 anos, Júnior Urso foi confirmado para essa temporada. O volante estava no Orlando City da MLS. O meia Marcelino Moreno chega emprestado com opção de compra. Aos 27 anos, o argentino pertence ao Atlanta United da MLS. Já o atacante William Potker, de 28 anos, chega emprestado do Cruzeiro. O Coxa confirmou ainda o atacante Rodrigo Pinho, de 31 anos. Ele assinou até 2025 e chega do Benfica de Portugal por valores não revelados. Por fim, o Coritiba anunciou ainda a volta do atacante Robson. Ele assinou por 2 anos e deixa o Fortaleza por 2,2 milhões de reais. O Cruzeiro agita o mercado e promete brigar no Brasileirão. Sob o comando de Paulo Pesolano, o clube já fez 10 contratações. Aos 30 anos e livre no mercado, o zagueiro Neres assinou por 2 temporadas. O zagueiro Reinaldo, de 25 anos, também estava livre no mercado e assinou até 2025. Após reincidir com a Ponte Preta, o lateral direito Igor Formiga, de 24 anos, assinou por 2 temporadas. Livre no mercado, o lateral direito William, de 27 anos, assinou um contrato de produtividade até o fim da temporada. Aos 29 anos e livre no mercado após deixar o Corinthians, o volante Ramiro assinou por 2 temporadas. Já o volante Alisson, de 25 anos, assinou até 2026, após reincidir com a Ponte Preta. O meia-atacante Matheus Vital assinou por 3 temporadas. Aos 24 anos, ele deixou o Corinthians sem nenhum custo. Já Nicão chega emprestado do São Paulo com opção de compra fixada no contrato. O atacante Rafael Bilu chega do Criciúma e fica inicialmente até o meio do ano. O jogador de 23 anos está lesionado e assinou um contrato de produtividade. Mais um atacante que chega é o Wesley, de 23 anos, que foi comprado junto ao Palmeiras por cerca de 16 milhões de reais. O Cuiabá é mais um clube que aposta em um técnico português para essa temporada, onde Ivo Vieira assume o clube com o intuito de fazer um grande trabalho. O lateral direito Matheus Alexandre assinou até o fim da temporada. Aos 23 anos, ele chega do Corinthians. Com 28 anos, Fernando Sobral trocou o Ceará pelo Cuiabá, a troco de 4 milhões de reais. Sem clube, o meia-atacante uruguaio Pablo Cepelini, de 31 anos, assinou até o fim da temporada. O centroavante Yuri Castilho, de 27 anos, chega do Portimonense de Portugal e fica até o fim do ano.
Mas um centroavante que chega é Isidro Pita, de 23 anos. O paraguaio deixa o Huesca da Espanha por cerca de 3,5 milhões de reais. Gostou do vídeo? Querem a parte 2 com os demais times? Então bora comentar e deixar aquele like. E caso eu tenha deixado algum jogador de fora, já aproveite e comente também. Um forte abraço!